Boa noite a todos, tudo bem? Então, hoje nós vamos dar continuidade à explicação, né, da monitoria sobre energia, né? Digamos que é a parte 2, onde nós abordaremos sobre coeficiente de digestibilidade. Nesse caso, a gente vai primeiro classificar a energia em quatro: energia bruta, energia digestível, energia metabolizável e energia líquida. A energia bruta nada mais é do que a energia potencial do alimento, ou seja, o quanto que aquele alimento consegue produzir de incremento calórico, de calorias, ao ser queimado. A energia digestível é a energia presente no alimento que fica retido no organismo do animal, ou seja, descontando as fezes. Então, o que é defecado pelo animal, o que é retido no organismo e digerido é aquilo que a gente considera a energia digestível, naquela fração. Já a energia metabolizável, você tem um desconto da perda de energia pela urina e na fermentação, produção de gases. E a energia líquida, além do desconto da energia perdida nas fezes, na urina e na produção de gases, também tem energia produzida pelo calor, né? O incremento calórico. Bom, nesse caso, o coeficiente de digestibilidade, ele vai nos explicar a relação daquilo que foi consumido pelaquilo que foi excretado, sendo que a fração que fica retida no organismo do animal, ou seja, aquela fração que não foi defecada, é o que vai ser considerada a nossa fração digestível. E, no caso, essa medida ela vai ser expressa em porcentagem. Bom, e para nós obtermos essas frações digestíveis, a gente de fato utiliza o coeficiente de digestibilidade, onde, quando multiplicamos ele pelas frações brutas, seja proteína bruta, extrato etéreo, matéria orgânica ou energia bruta, nós conseguimos obter suas respectivas frações digestíveis, sendo elas a energia digestível, a proteína bruta digestível, o extrato etéreo digestível e a matéria orgânica digestível. Bom, e nesse caso, como é que a gente calcula o coeficiente de digestibilidade? Então vamos lá. A equação do coeficiente de digestibilidade é o seguinte: o coeficiente de digestibilidade ele vai ser igual a fração bruta consumida menos a fração excretada dividida pela fração bruta consumida multiplicado por 100. Nesse caso, o valor que nós vamos obter, ele vai ser em porcentagem. Bom, vamos aqui ao primeiro exemplo. Exemplo 1. Vamos supor que temos uma ração A, e essa ração A ela foi ofertada para um animal, vamos supor que seja um suíno, num volume de 1.500 gramas. Ou seja, 1.500 gramas é o que foi consumido pelo animal. Nesses 1.500 gramas, nós teremos 18% de proteína, 3,32% de extrato etéreo e 76,2% de matéria orgânica. E após isso, foi excretado 380 gramas, né, de fezes, nelas contendo teor de 22% de proteína bruta, 2,12% de extrato etéreo e 84,5% de matéria orgânica. Salientando aqui, quando nós formos efetuar os cálculos, nós não utilizaremos porcentagem. A porcentagem, na verdade, ela vai ser só para nós obtermos o valor em gramas de cada fração para a gente conseguir utilizar na equação. Então, nesse caso aqui, nós vamos multiplicar as porcentagens pelo volume de ração, no caso consumido, e o volume excretado. Então, vamos começar. Aqui, a gente vai multiplicar 18% vezes 1.500 gramas, para obter o quanto de proteína bruta em gramas nós temos aqui nesse valor consumido. Então, temos que, nesses 1.500 gramas, nós vamos ter 270 gramas de proteína bruta. E, sucessivamente, a gente faz a mesma coisa para as demais frações. No caso, vamos ter 49,8 gramas de extrato etéreo dentro de 1.500 gramas desse alimento fornecido. E a mesma coisa aqui para a matéria orgânica. Temos nessa matéria orgânica, ou nessa ração, em 1,5 kg, 1.144 gramas de matéria orgânica. E vamos fazer esse mesmo cálculo para o excretado. Então, a gente vai multiplicar a porcentagem pelo volume. Então, vai ser 22% de 380 gramas, nós vamos ter aqui 83,6 gramas. E, da mesma forma, no extrato etéreo vamos ter 8,05 gramas e 321 gramas de matéria orgânica. Então, seguindo a equação do coeficiente de digestibilidade, nós temos que ele é igual a fração bruta consumida menos a fração bruta excretada dividida pela fração bruta consumida multiplicada por 100. E aí nós teremos o valor do coeficiente de digestibilidade em porcentagem.
Dando continuidade, para que nós possamos obter a porcentagem de cada fração digestível, nós vamos fazer o seguinte: vamos pegar o coeficiente de digestibilidade e vamos multiplicar pelo seu teor dentro do alimento. Nesse caso, a gente vai pegar, por exemplo, na proteína bruta, no coeficiente de digestibilidade dela, 69% vezes 18. Detalhe, aqui, no caso da porcentagem do alimento, nós não vamos multiplicar por porcentagem aqui. Vai ser 69% multiplicado por 18, por 3,32 e por 76,2. Ou seja, nós vamos pegar 69% desse valor absoluto aqui. E aí nós vamos obter a porcentagem de cada fração digestível. Então nós temos aqui que a proteína bruta digestível vai ser 12,4%, ou seja, em 1.500 gramas nós temos 12,4% de proteína bruta digestível. E assim vai ser para o extrato etéreo e para a matéria orgânica. Detalhe, caso queiram saber o volume em peso de cada fração, multiplicamos esses valores de porcentagem pela quantidade de peso do alimento, ou seja, vamos multiplicar por 1.500 gramas nesse caso. Então, vamos obter 186 gramas de proteína bruta digestível em 1.500 gramas, 41,7 gramas de extrato etéreo digestível e 820,5 gramas de matéria. E agora, passemos para exemplo 2.1, onde nós vamos determinar e calcular o coeficiente de digestibilidade da energia. Bom, a primeira etapa é determinar a energia bruta do alimento. Então, a gente vai pegar essa equação e vai fazer os cálculos com as frações brutas do alimento, certo? Segundo passo, determinar a energia digestível do alimento. Nesse caso, a gente vai pegar a equação de energia digestível e vai utilizar os valores das frações digestíveis dentro das tabelas para cada alimento. E, por fim, na terceira etapa, nós vamos aplicar a fórmula do coeficiente de digestibilidade para energia, que vai ser CDE, que é coeficiente de digestibilidade de energia, em porcentagem, é igual a energia digestível dividida pela energia bruta vezes 100. E aí nós vamos obter o coeficiente de digestibilidade. O primeiro passo é ir na tabela de alimentos. Vamos pegar aqui como exemplo o milho grão, valor médio. Então, nós vamos precisar de 3 valores: da proteína bruta do alimento, do extrato etéreo do alimento e da matéria orgânica do alimento. Todas essas frações totais do alimento, sem ser suas frações digestíveis. Bom, e aí vamos calcular esse primeiro exemplo. Aqui a fórmula, energia bruta é igual a 5,65 vezes o valor de proteína bruta, que vai estar na tabela, o valor de extrato etéreo, que vai estar na tabela, e o valor de matéria orgânica, que também está na tabela. Detalhe, aqui são gramas por quilo, então a gente vai pegar a porcentagem que a gente encontrou na tabela e vai multiplicar por 1.000 gramas. Nesse caso, aqui está um exemplo claro. A gente vai pegar e vai multiplicar 7,81 gramas, que foi o valor que eu encontrei de proteína bruta na tabela, e vamos multiplicar por 1.000 gramas. E assim vamos fazer com as demais frações. Do extrato etéreo, vamos multiplicar 3,73% vezes 1.000 gramas, e assim também faremos com a matéria orgânica. Lembrando o detalhe, aqui nós não vamos multiplicar 7,81, são 7,81%. Então, se formos fazer o cálculo direto, esse número aqui seria correspondente a 0,0781, certo? Porque aqui está em porcentagem. Então, quando vocês forem efetuar o cálculo, vocês têm que aplicar porcentagem aqui. Bom, e aqui é o valor que nós obtemos de cada fração. Então, temos que em 1.000 gramas, nós temos 7,81% de proteína bruta, que vai ser igual a 78,1 gramas. E assim faremos com o extrato etéreo, onde 3,73% de 1.000 gramas é igual a 37,3 gramas. E vamos obter também 875 gramas na matéria orgânica. E aí vamos subtrair o valor de proteína bruta e o valor de extrato etéreo. E aqui nós vamos obter a quantidade de quilocalorias por quilo que temos de energia bruta dentro desse alimento. Bom, e agora é o segundo passo, que é determinar a energia digestível do alimento. Então, a gente vai pegar e utilizar a equação da energia digestível, onde nós vamos aqui calcular com as frações digestíveis dentro da tabela. Então, agora, ao invés da gente usar a fração bruta de cada nutriente, nós vamos usar as frações digestíveis. Então,
Vamos pegar aqui a proteína bruta digestível, vamos usar a de suínos, no caso aqui, nesse exemplo. Então, temos 6,72% de energia digestível para suíno, da proteína bruta. Temos 3,36% de energia digestível para suínos de extrato etéreo e temos 75,6% de matéria orgânica digestível para suínos. E aqui a gente vai aplicar na equação novamente. Então, aqui nós temos 6,72% de proteína bruta digestível, 3,36% de extrato etéreo digestível e 75,6% de matéria orgânica digestível. Aplicando aqui nos cálculos, nós vamos obter 67,2 gramas, 33,6 gramas e 756 gramas de matéria orgânica digestível. E aqui, efetuando o cálculo, nós vamos obter aqui o valor de 3.409,72 quilocalorias por quilo de energia digestível. Agora, no terceiro passo, nós vamos aplicar a fórmula do coeficiente de digestibilidade para energia, que vai ser igual a energia digestível dividido por energia bruta multiplicado por 100. Então, aqui nós temos o valor nas equações anteriores e vamos aplicar na fórmula. Então, 3.409,72 dividido por 3.938,49 multiplicado por 100 é igual a 86,57. Ou seja, esse aqui é o coeficiente de digestibilidade da energia nesse alimento. Então, temos que, do total de energia, que vai ser 3.938,49, o quantitativo de energia digestível dentro dela é de apenas 86,57%. Nesse caso, essa equação ela vai ser utilizada quando trabalharmos com apenas um ingrediente, um alimento só. Porque, nesse caso, nós vamos ter ciência de suas frações digestíveis, sendo elas proteína bruta, matéria orgânica e extrato etéreo, presentes nas tabelas. Porém, quando formos trabalhar com alimento composto, ou seja, uma ração formulada, onde há nela a presença de vários ingredientes, nós temos que adaptar essa equação. O porquê? Cada ingrediente, nas suas frações, possui variados teores de digestibilidade. Então, como nós não podemos homogeneizar, nós vamos trabalhar a partir de agora com as fezes. Para executarmos esse cálculo, nós vamos primeiro precisar obter o valor de energia bruta das fezes e energia bruta da ração. Vamos pegar aqui a ração A, utilizada nos exemplos anteriores, e, nesse caso, vamos utilizar aqui os valores em gramas, ou seja, a gente, quando aplica na fórmula, a gente pega esses valores em gramas, certo? Então, eu vou utilizar esses valores aqui e vou aplicar na equação de energia bruta para a ração. Então, 230 gramas está aqui, dentro dessa fração de proteína bruta, extrato etéreo e matéria orgânica, certo? Aí você executa o cálculo e vai obter 5.404,158 quilocalorias por quilo de energia bruta na ração. E vamos aplicar da mesma forma esse cálculo para a energia bruta das fezes. Então, vamos pegar esses valores aqui e aplicar na fórmula. Então, 83,6 gramas de proteína bruta nas fezes, 8,05 gramas de extrato etéreo e 321 gramas de matéria orgânica. Aplicando a fórmula aqui, nós vamos obter 1.497,92 quilocalorias por quilo de energia bruta nas fezes. Sendo assim, agora dispondo desses valores, nós podemos dar continuidade ao cálculo aqui do coeficiente de digestibilidade. Bom, então, primeiramente, nós vamos substituir aqui a energia bruta das fezes, que é esse valor, 1.497, e a energia bruta da ração. Nesse caso aqui, a equação é 1 menos a divisão da energia bruta das fezes pela energia bruta da ração, isso multiplicado por 100. Nesse caso aqui, nós vamos ter esse resultado da divisão, nós vamos pegar 1 e subtrair esse valor, e, posteriormente, multiplicar por 100. Então, 0,72282 multiplicado por 100, nós vamos ter o valor de 72,28%. No caso aqui, é porcentagem, certo? Nesse caso, pessoal, voltando aqui, quando nós formos trabalhar com alimento composto, ou seja, uma ração formulada que vai ter vários ingredientes presentes na sua composição, nós vamos trabalhar com essa fórmula aqui para poder determinar o coeficiente de digestibilidade. E quando nós estivermos falando apenas de um ingrediente, como nós temos os valores presentes na tabela, nós podemos utilizar aquela outra equação que eu passei para vocês, beleza? Bom, vamos discutir também um pouquinho agora sobre a atividade anterior, onde eu passei 3 perguntas para vocês, né?
E vamos dar uma discutidinha aqui. Bom, a primeira pergunta foi qual a diferença entre a energia digestível e a energia metabolizável, né? Aqui não tem segredo, aqui a maioria respondeu super tranquilo e bem aqui, né? A única diferença aqui entre energia digestível e energia metabolizável é que, diferente da energia digestível, a energia metabolizável, você tem o desconto da energia perdida, tanto na urina quanto na questão da fermentação, né, e produção de gases. Já a segunda pergunta aqui, foi um pouquinho mais capciosa aqui, a maioria, ou não digo a maioria, mas foi meia meia aqui, uma parte não pegou muito bem. É o seguinte, a pergunta ela estava perguntando aqui o seguinte, se um alimento que estava em matéria natural e ele passou por um processo de desidratação e ele passou a ser alimento de matéria seca, se a quantidade dos nutrientes, ela vai mudar, no caso, os pesos. O que eu quero dizer aqui se, por exemplo, em 1 quilo de matéria natural eu tenho 18% de proteína, ou seja, 180 gramas, se eu passar para matéria seca, tirando a água no caso, eu vou mudar a quantidade de proteína bruta nesse alimento? Não, eu vou continuar tendo 180 gramas. Vamos supor que eu vou ter 800 gramas de matéria seca. Então, passou de 1.000 gramas para 800. Nesses 800, eu vou continuar tendo 180 gramas de proteína bruta. A única diferença que vai mudar é a concentração. Porém, a quantidade do nutriente, peso, vai permanecer. A segunda questão, ou terceira no caso aqui, é por que nós utilizamos as porcentagens para representar as frações nutricionais dos alimentos. É o seguinte, quando nós vamos trabalhar com formulação, a gente não trabalha ali com volume exclusivo, né? Vai de acordo com quanto que cabe na máquina, o quanto que vai bater de vez. Você não bate quilo por quilo a cada 100 quilos, né? Então, quando a gente trabalha com peso exclusivo, vamos supor, vamos trabalhar aqui com 130 gramas de proteína bruta, 100 de extrato etéreo e 100 de, sei lá, 800 de matéria orgânica. Nesse caso, quando você vai formular a ração, você não consegue extrapolar para mais quantidades, porque o valor do peso vai mudar. Porém, quando a gente trabalha com porcentagem, independente do valor que nós utilizarmos, seja 10, 15, 20, 30, 1 tonelada, a concentração de cada nutriente ela vai ser exatamente a mesma. Então, é por isso que nós utilizamos as porcentagens, porque elas são um parâmetro que a gente consegue estabelecer ali de concentração de cada nutriente, independente do volume que nós utilizarmos, vai se manter aquele mesmo valor de concentração, certo? Bom, eu vou passar para vocês já já, eu vou até ver aqui se já está aqui, uma lista de exercício para vocês poderem calcular, certo? Tanto coeficiente de digestibilidade quanto energia bruta, metabolizável e digestível, beleza? E aí, vou encaminhar para vocês posteriormente, aí para vocês poderem dar uma praticada aí nas equações e revisar os conhecimentos, ok? Por hoje é só. Boa noite a todos aí, bom descanso.